Queria começar aí pelo nosso IPCA, né, trazendo aí uma visão até bem otimista, o mercado reagindo muito bem em relação aos dados apresentados agora há pouco, principalmente o setor ali de serviços mostrando, né, uma queda, um arrefecimento muito importante. Em primeiro lugar, gostaria de entender a sua visão sobre estes números, se você realmente está naquela parte do time que acredita que sim, os juros estão fazendo efeito agora exatamente, conseguindo arrefecer aí o setor de serviços especificamente, ou seria, né, exatamente uma conjuntura diferente que estaria fazendo esse tipo de pressão para baixo, né? Pressão para baixo nesse setor com o núcleo. O número não veio tão fora das nossas projeções, 7 basis points de diferença, efetivamente. O peso maior acabou sendo um pouquinho mais que nós tínhamos, 2,20, por exemplo, de transportes, veio 2,11, e um pouco mais de comunicação acabou puxando, ou seja, não veio grandes surpresas. Agora, quando a gente abre o número, nós vemos ali as coisas mais dentro das nossas expectativas. Sim, haveria um arrefecimento em diversos itens importantes, entre eles, na participação anual, redução da alimentação no lar, de alguns bens industriais e de serviços, que é um dos pontos mais importantes no curto prazo, porque ele é um dos mais resistentes à política monetária. Então, não veio nada fora, dentro do conceito mais ou menos que nós estávamos esperando. Mudou um pouco nossa projeção para fim de ano também. Esse é um ponto, acho que muito relevante, mudou um pouco nossa projeção para o final de ano. Nós já temos uma projeção anual relativamente abaixo da média de mercado, que nós estamos com 5,49, deve ser revisado para baixo, porque nós temos um número, o próximo número, provavelmente de abril, que desse mês, ele tem a tendência da gente revisar, mas o restante fica ali dentro das expectativas. O mercado talvez tenha sentido um alívio pela perspectiva de, como é que eu vou dizer, de que o Banco Central vai fazer aquilo que ele está dizendo que ia fazer, na verdade, que seria cortar juros a partir do segundo semestre, né? Então, não vejo nenhum movimento no próximo, por exemplo, no próximo Copom. Deve vir no outro cupom dentro daquilo que se esperava a partir do momento que se anunciasse um arcabouço e que se anunciasse efetivamente uma posição do governo em relação à questão fiscal. Inclusive, você tocou num ponto aí importante, né, que eu queria entender um pouco mais a sua visão. A gente sabe, acho que o ponto que pegou muito nesse último comunicado do Copom, tanto o comunicado quanto a ata, foi deixar essa possibilidade de voltar a subir os juros especificamente ali, né, em aberto, até porque não havia ainda sido apresentado o arcabouço fiscal e foi um tom muito hawkish ali, inclusive visto, né, pelo mercado e por grandes e pelos agentes do mercado como um todo. Agora, essa sinalização, você acredita que junto com esta apresentação do arcabouço aí ao Congresso, apesar que a gente sabe que tem um trâmite ainda, precisa ser votado, enfim, isso tudo pode trazer, não uma mudança já nos juros, mas talvez nesse tom, né, da próxima reunião, pro comunicado ser menos hawkish do que o anterior, isso que está trazendo talvez esse ânimo, inclusive, para a reação do mercado hoje? O próprio Banco Central diz que não existe uma relação mecânica em relação às propostas fiscais e efetivamente taxa de juros, mas de qualquer maneira, sim, porque o tom, na verdade, foi mais ou menos um recado do Banco Central ao governo dizendo, olha, existe uma questão premente que é a questão fiscal, vocês precisam endereçá-las e ao endereçá-las nós damos condições para cortar juros. Esse foi o recado. E se tivermos chegando lá, a tramitação estiver relativamente avançada, daqui a um mês, ou pelo menos o arcabouço estiver com um desenho melhor, porque ele é muito, muito longe do ideal, melhor do que nada, mas longe do ideal. Ele é ruim em diversos aspectos, porque ele demanda premissas muito otimistas em termos de atividade econômica para garantir esse, vamos dizer assim, esse movimento de redução do déficit público, da dívida pública, para um movimento ali mais próximo de 0,5% do PIB esse ano, zerar no próximo ano e 0,5% no ano seguinte positivo, e precisa de arrecadação, já está no meio de uma reforma tributária, como é que você vai aumentar a arrecadação falando de reforma tributária, tudo isso. Mas de qualquer maneira, assim, não deixa de haver um sinal positivo, caso tenhamos ali um arcabouço mais avançado até a próxima reunião do Copom, que basicamente é que todo o mercado financeiro e que o próprio Copom vinha dizendo, basta resolver essa questão
porque a alimentação nós já veio ali praticamente dentro do que nós esperávamos, e nós já estávamos projetando um alívio, porque nós estamos vendo pelos números climáticos que vai não só aqui no Brasil, mas no exterior, as commodities agrícolas tendem a cair de preço, porque a produção tende a ser positiva. Pluviosidade nos locais corretos, na quantidade correta, não vai ser invernos tão secos aqui, não vai ser verões tão quentes lá fora. Tudo mais ou menos no volume correto para que haja queda em termos de alimentação. Combustíveis, vamos aguardar um pouco essa questão da Petrobras, não, efetivamente da OPEP, né, da redução, o quanto isso pode impactar, mas ainda assim o petróleo não reagiu tanto quanto poderia ter reagido anteriormente na questão do corte de produção. Então existem elementos de curto prazo que ainda garantem, de certa maneira, um alívio no ciclo de aperto de juros. Lá fora, ficamos atentos, porque o payroll foi uma surpresa e o CPI amanhã também pode ser uma surpresa. Então, só não ficarmos animados demais.